Amados de Deus, boa tarde. Desejo que a paz verdadeira, a paz que vem do Senhor, alcance a casa e a vida de cada um de vocês. Diante da situação e atendendo a algumas pessoas que me pediram para manifestar a partir da palavra de Deus a situação que nós estamos vivendo nos últimos tempos. E eu, como católico apostólico romano, e certamente não falo em nome da igreja, não tenho autoridade para isso, mas falo pelo entendimento da palavra de Deus que o Senhor me concedeu, e além disso, pelo meu batismo, cumprindo o Evangelho, me faz necessário manifestar nesse momento. Até agora estive calado sobre esta situação, mas diante de tantas situações, de tanta coisa, de tantas falácias, de tantas falas, o Senhor suscitou no meu coração uma passagem bíblica que, depois de um certo tempo de estar atento às situações do momento, me veio a situação para poder estar me posicionando. Sendo assim, essa palavra está lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35. Entendam bem essa passagem para que nós possamos buscar esse entendimento. Olha bem o que Jesus diz na passagem onde havia uma grande tempestade. E disse-lhes naquele dia, ao cair da tarde: passemos para o outro lado da margem. Deixando a multidão, eles o levaram do modo como estava, no barco, e com ele havia outros barcos. Sobreveio então uma tempestade de vento e as ondas se jogavam para dentro do barco e o barco já estava se enchendo. Imagina você, hein? Ele estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o acordam e dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? Levantando, conjurou severamente o vento e disse ao mar: silêncio, quieto. Logo o vento serenou e houve grande bonança. Depois perguntou: por que tendes medo? Ainda não tem fé? Então ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Amados, estou aqui, quero que você, se possível, focalize aqui na palavra que está aqui, essa passagem do Evangelho de São Marcos. Essa é uma Bíblia de Jerusalém. Então nós buscamos o entendimento aqui sobre essa passagem, sobre o tempo de hoje. Olha, eu tenho visto por aí muito medo, muitas situações de medo, e entendam bem, a prudência ela é necessária. Um bom soldado, ele se entrincheira para poder combater no momento certo, na hora certa. E assim sendo, amados, é preciso que a gente busque o entendimento do momento. Nós estamos vivendo um momento de medo, de muito medo. Mas por que esse medo? Se nós buscarmos o entendimento do medo, o entendimento do medo é quando eu não tenho segurança, ou seja, a insegurança me causa medo. Mas por que tanta insegurança no nosso medo, no nosso meio? Porque de repente a gente vê uma situação onde
um vírus que foi criado, infelizmente criado em laboratório, com certeza com um objetivo, e o objetivo eles estão alcançando. De repente nós vemos uma rede de televisão que estava destruída, agora ela dissemina o mal de uma maneira escancarada, como sempre fez, e o engraçado, parece como que ela fosse a salvadora do mundo. Amados, será mesmo? Será mesmo que essa emissora de televisão, ela está fazendo tudo isso para o bem do povo? Ela está disseminando a desgraça, ela está simplesmente focando na morte, na destruição, acuando o povo dentro de casa. Imagina que hoje, nossa, não pode falar, esse sistema podre mundial que estava quase destruído, agora se levanta. E engraçado, quem criou a morte, o vírus, agora se manifesta como o grande salvador, como a grande inteligência capaz de superar o mal. Verdade isso? Será mesmo? Por que, como cristãos, temos tanto medo? Jesus está na nossa barca ou não? Jesus está na minha barca ou não está? Porque aqui os discípulos, eles estavam na barca com Jesus, mas eles tinham medo, porque eles estavam na barca com Jesus, mas eles não tinham, na verdade, a consciência do poder de Deus. Hoje, não venho aqui falar para que você seja um louco, um extremista, de sair por aí falando, olha, eu ouvi o Sidney dizendo que nós não podemos ter tanto medo, que nós temos que encarar a realidade de frente. Amados, entendam bem, a morte é a única forma que eu tenho de chegar a Deus. Por que tanto medo da morte? Eu lembro que a nossa história passada, lá no início da nossa vida, quando falava da morte para nós, falava de uma senhora corcunda com uma foice, com uma coisa preta, com uma foice nas costas, e dizia, olha, a morte vai te pegar, olha, se você encontrar a morte, ela vem te buscar. A senhora corcunda de preto. Eu não sei, muita gente já deve ter visto, ouvido essa história por aí. Amado, pense bem, se para mim chegar a Deus, eu tenho que sair do plano físico para o plano espiritual. O que acontece é que para eu sair do plano físico para o espiritual, eu tenho que viver o espiritual no físico. O Espírito Santo do Senhor foi nos dado para ser canais da graça de Deus, ser conscientes da nossa missão. Pois bem, na nossa morte, quando nós verdadeiramente mudamos o plano de vida, quem vem ao nosso encontro é o próprio Jesus Cristo. Quem vem ao nosso encontro não é uma senhora corcunda com uma foice horrível. Quem vem ao nosso encontro é o próprio Jesus Cristo. E aí, amados, aí nós precisamos de entender isso. Por isso tanto medo, quando somos homens e mulheres espirituais, nós não precisamos ter medo da morte. A morte, na verdade carnal, é a vida na eternidade para aqueles que são de Deus. Ah, Sidney, então eu devo buscar a morte? Não, não deve buscar a morte. Não queremos a morte. Nós buscamos Jesus Cristo. Nós buscamos
Jesus Cristo, morto, crucificado, morto, ressuscitado, Senhor. E Cristo está à direita do Pai. E aqui ele vem falar, levantando os olhos, conjurou veementemente o vento e o mar. Amados, coronavírus, ok, coronavírus é o mal? É. Mas se nós não combatermos de frente, conscientes, porque daqui 1, 2 anos, nós seremos escravos desse sistema que aí está. Esse sistema que está aí para destruir o povo. Olha, todo mundo escondido dentro de casa, nem a comunhão mais é possível. E nós pensávamos que isso era daqui. Quando depois que eu morrer vai vir esse tempo. Não, esse tempo é agora. Acovardamos dentro das casas. Não estou dizendo aqui que você tem que sair e desobedecer a lei, desobedecer aquilo que é prudente. Mas, amado, esteja vivo na palavra de Deus. Combata o bom combate. Combata o bom combate. Tenha convicção de fé. Tenha convicção de que é um Deus que é por nós. E eu profetizo na tua vida, em nome de Jesus. Se você estiver firmes na palavra de Deus, na obediência a Deus, nenhum mal poderá nos atingir. Coronavírus? Sim, é o mal criado. Entenda bem que hoje essa rede porca de televisão, essa Rede Globo, se tornou uma disseminadora do mal. Liga a televisão, ela sabe tudo sobre coronavírus. Pergunto, ela sabe alguma coisa sobre Deus? Eles temem a Deus? E você, teme a Deus? Teme a Deus? Não saia para a rua para desafiar o mal, não. Ele é forte, ele tem poder, sim. Não um poder superior, ele tem um poder inferior. Ele está debaixo dos pés de Nossa Senhora. A Igreja Católica Apostólica Romana é uma igreja que vive verdadeiramente os mistérios de Cristo. Desde muito antes, Mateus 16, 18, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do mal não prevalecerão contra ela. Amados, infelizmente, a fumaça do encardido tem dominado, e hoje eu falo aqui como um perseguido de alguns membros dessa igreja. Perseguido porque defendo a verdade. Perseguido porque denuncio as coisas que estão erradas. Perseguido porque não posso entender que essa igreja tenha como objetivo partidos políticos, direcionamentos políticos. Não acredito nisso. Eu amo a minha igreja e eu vivo essa verdade. Eu amo a minha igreja e vivo essa verdade. Tanto isso é verdade que passo por um período hoje de uma perseguição clara, porém não tenho nenhum medo daquilo que eu falo, porque o que eu falo está centrado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Falo baseado no Catecismo da Igreja Católica, falo segundo o Compêndio Vaticano II e todas as normas da Igreja. Jamais vou contra aquilo que a nossa fé fala. Porém, não vou deixar de falar a verdade para poder agradar certos grupos políticos. Não estou aqui para isso.
eu falo a verdade que vem de Deus. Assim sendo, acordem os cristãos católicos de verdade. Coloquem o joelho no chão. Você pode não mais ajoelhar para receber a Eucaristia, talvez você já não possa mais receber a comunhão na boca, talvez você não possa mais nem ir à igreja, mas você pode dobrar o seu joelho diante de Deus, diante da sua casa. Ore, é um tempo de oração, é um tempo de preparação. Tempos piores virão. Não sou profeta do mal, mas na verdade, tempos piores virão, provações maiores virão. Você tem que estar preparado, eu tenho que estar preparado. Por isso, amados, fiquem atentos. Esse coronavírus não tem a última palavra. A última palavra vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem desfé? Ainda não tem desfé? Jesus perguntou aos discípulos que estavam no barco no meio da tempestade. Talvez hoje o nosso barco esteja nessa tempestade. E certamente essa minha fala aqui, que não falo em nome de igreja, graças a Deus, pode trazer grandes complicações. Porque, para mim, porque estou falando, vão dizer, você está causando distúrbio. Não, estou chamando a sua atenção e de todos que estão acovardados, com medo, dentro de casa, escondido. Entendam bem, o dia do Senhor se aproxima, o dia da grande vitória se aproxima. Os que são do Senhor precisam estar preparados. Por isso, amado, por isso, amada de Deus, determina a vitória de Deus na sua vida hoje. Joga esse medo para o lado. Não estou te pedindo para sair para a rua. Estou te pedindo, pare hoje, pare agora. Para de divulgar notícia ruim. Anuncie que Jesus é o Senhor. É isso que eu vim falar aqui. Amado, essa situação tem jeito, essa situação pode ser vencida, porque Deus combate por nós, Deus está do nosso lado, Deus é a nosso favor. Anuncie o poder de Deus. Deus é poderoso para nos salvar, para te salvar. Deus tem poder de mudar toda essa história. Eu preciso acreditar nisso. Eu preciso acreditar. Aqueles que me pediram que falasse alguma coisa, falo agora. Recebi alguns pedidos mesmo, para que eu me manifestasse desde o início. Eu tenho deixado, se você olhar aí, não há nenhuma fala minha sobre isso. Hoje, quem me conhece sabe, nós temos uma missão que cuida de pessoas em situação de rua, e por obediência à igreja, nós suspendemos todos os nossos trabalhos. Nós fazemos toda quarta-feira em torno de 500 marmitas. Isso não é um número rígido, se é fixo. É aquilo que nós preparamos, se for mais, se for menos, isso é o que menos importa. Nós preparamos, na verdade, para ir para a rua, o amor, a justiça, a misericórdia, a compreensão, o carinho. Essa é a nossa missão na rua. A comida é apenas uma forma de chegarmos a essas pessoas. E o meu coração está doendo, porque essas pessoas estão na rua e precisam se alimentar. De alguma forma, creio eu que Deus providenciará formas. Porém, amados, como sendo católico, apostólico romano, obedeço à igreja, obedeço ao nosso bispo Dom Valmor, obedeço a toda a nossa, desde os bispos, os padres, aqui nosso padre, o meu padre André, o padre Zé Antônio, o padre Oscar, que está também na missão, é uma pessoa da nossa missão, que nós estamos juntos nesse trabalho.
em obediência, suspendemos esse trabalho, com certeza com muita dor no coração, mas nós temos que estar atentos para uma coisa. A nossa missão é uma missão de libertação e não uma missão de alimentar o povo com arroz e feijão. Nós precisamos de alimentar o povo com o Espírito Santo, com a oração, com a palavra de esperança, estar ali levando a essas pessoas um pouco de dignidade. E hoje, nós, em obediência, estamos aqui parados. Suspendemos todos os trabalhos em obediência, e está certo, correto, não vamos mudar isso. Porém, dentro da sua casa, onde você estiver, não se acovarde, ore, está chegando o tempo da oração, está chegando o tempo da manifestação dos filhos de Deus. Em Romanos, o Paulo vai falar, me fugiu aqui, a palavra, a passagem, me fugiu, ainda bem, glória a Deus, mas vai falar, as pessoas aguardam ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, porque a carne está gemendo como mulheres em dores de parto. Por que agora essa doença que só mata velho? Ou, em grande maioria, velho? Será que a gente não consegue pensar? Será que não uma coisa aí que não bate? E não se assustem, porque a China, a que criou o vírus, já mandou para a Itália médicos para ser o alívio. Engraçado isso, para pensar. Lá na China já não morre mais ninguém. Ela já tem um antídoto. Amado, precisamos de oração, precisamos de sabedoria, precisamos de entendimento, porque hoje, no Brasil, os políticos podres estão aí aparecendo como grandes sábios. Estamos numa situação onde o governo tivemos a graça de um governo que veio para libertar o povo da opressão maligna do comunismo, opressão maligna que tem escravizado o povo, de um grupo que se enriqueceu e que se apropriou das coisas dos filhos de Deus. Hoje nós não podemos falar mais nada, porque tudo o que falamos é um grande ataque às outras pessoas. Enquanto a gente assiste calado, eles estão destruindo o nosso país. Olha, coronavírus veio lá da China. Nosso Deus veio verdadeiramente do ventre de Maria. Coronavírus veio da China. Jesus veio de Deus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. E para mim não resta dúvida disso. Continuará sendo o meu Senhor. Com coronavírus, sem coronavírus. Será o meu Senhor. Se for hoje o meu dia, glória a Deus. Quero estar preparado para Ele. Quando a morte vier, quero abraçá-la. Porque Jesus verdadeiramente é a única coisa que me interessa abraçar. A nós, sei que muitos me baterão a partir dessa postagem. Mas se o faço inspirado pelo Espírito Santo. Serão 25 minutos dessa fala e que eu quero profetizar na sua vida agora em nome de Jesus, clamando do céu a bênção de Deus que possa livrar a mim, a minha casa e a você de todo o mal. E assim sendo, Deus de misericórdia, eu estendo as minhas mãos de batizado e peço que a tua graça proteja as casas, as vidas de todos aqueles que o temem, e que
para a honra e glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nenhum mal possa se abater sobre a casa dos teus filhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus misturado com aleluia. Vamos para frente que Deus está com a gente.